Igreja de Cristo na terra, ansiosa espera o Senhor voltar. O dia faustoso do arrependamento, quando o sofrimento vai terminar, o Senhor preparou lugar para quem suportar o martírio que for. Os sinais estão mostrando que Cristo vem breve consolar os que choram, oprimidos na dor. Consolar os que choram, oprimidos na dor. Falsos mestres estão atuando, heresias pregando, tentando enganar, pervertendo até os escolhidos que dão ouvidos em qualquer lugar. Ó Igreja, temos que ser fortes, até mesmo a morte temos que enfrentar. Rumores de guerra e falsos profetas não nos afetam quando vêm atacar. Não nos afetam quando vêm atacar. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus, saudando a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Voz da nossa escola dominical, um programa que tem compromisso de levar para você uma mensagem de reflexão, uma mensagem de análise, uma mensagem de edificação, baseado na lição bíblica da semana. E olha que estamos hoje para estudar a lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Um assunto por demais atual, e eu creio que você vai ficar conosco para meditar nesta lição maravilhosa. Olha, graça é favor sem troca. Vá já meditando aí, guardando algumas pepitas. Graça é favor sem troca. Graça é sacar algo de Deus e dar aos outros, a nós outros, não é? Jesus é Deus que sai de Deus e é dado a nós e por nós. É a revelação do mistério da graça. Jesus é Deus e sai de Deus e vem para nos abençoar sem Deus esperar nada de nós. Glória a Deus. A criação já era a expressão da graça, pois tudo foi criado pela graça, que é o Senhor Jesus, não é? A graça de Deus. A criação revela Deus sacando de si o Filho, tirando de si o Filho em prol do homem. Então, graça é sacrifício, é tendo em vista o bem-estar do outro. Graça é você ter em mente, ter em vista o bem-estar
o outro. Foi isso que Deus viu em nós, né? Ele viu o nosso bem. Então, o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo, sendo Deus onisciente, desde o primeiro haja luz, né? Ele já tinha, né, conhecimento de que o homem cairia e necessitaria de um sacrifício, o sacrifício do seu filho primogênito. Então, morrer é graça, morrer pelos outros é graça. Por isso Deus limitou o acesso à árvore da vida. Jesus queria revelar a sua graça para nós, e Ele quer revelar a sua graça. Tudo proveniente de Deus é graça, e tudo é, sim, proveniente de Deus. Tudo que temos de bom não é de nós mesmos, é proveniente da graça de Deus. A natureza é a manifestação da graça. Tudo que vemos ao nosso redor é pura graça, né? São exatamente as manifestações da bondade de Deus para nós. Então, essa noite, medite conosco nesta graça maravilhosa. E, por certo, Deus tem muito mais para falar aos nossos corações. Saudações a Elaine Maria, Edivânia Maria, Mirela Silva, Andréa Cavalcante, a Icléa Borges, a minha esposa, a irmã Miriam Brandão, conosco, ouvindo o programa, aos presbíteros aqui em São Miguel dos Campos, Alagoas, evangelistas, pastores, todos aqueles em diversos municípios, estados diferentes, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, temos pessoas que acompanham o programa. Deus abençoe ricamente a todos vocês, o Adilson Vicente em Maceió, todos os irmãos em Maceió, obreiros, pastores, a Edileide Costa, o Jadiel lá em São Luís de Quitunde, todos os irmãos que nos acompanham, a Elianaide, a Glória Celestino, que Deus faça desse programa uma bênção para todos nós. Então vamos de música, vamos de hino. Nosso primeiro hino de hoje, 205 da harpa, Graça. Cante conosco. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo no choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos pagar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça,
Glória a Deus, maravilha, a graça eu achei em Jesus. Nós queremos, através do nosso programa, rogar as orações, né, de todos os santos em favor dos irmãos e pessoas amigas que estão passando por momentos difíceis, né? Os rios baixaram, mas ficou os estragos, né? Ficaram as consequências, e nós sabemos que há muitos que estão desalojados, há muitos que estão passando por necessidades, e nós rogamos as orações dos santos e também a sua colaboração. Você que pode ajudar, ajude ao projeto social da igreja, dando a sua cooperação para que possamos reverter isto em ajuda, né? Há pessoas que precisam de colchões, há pessoas que precisam de fogão a gás, de bujão, há pessoas que precisam de lençóis. Então você pode dar a sua ajuda, a sua oferta. Isto é muito importante. Procure a igreja, a Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Tem alguém aí que pode lhe auxiliar, lhe orientar nesta campanha, né? Estamos fazendo a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos poder pelo menos amenizar esse sofrimento que os nossos irmãos e amigos estão vivenciando. Então que Deus te abençoe, que você possa compreender isto, né? E possa também participar deste ato de generosidade. Glória a Deus. Amanhã nós temos o nosso culto de ensino aqui pelo nosso portal ADSMC, Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, transmitindo o nosso culto de ensino, de doutrina, como chamamos, e você é nosso convidado para estar conosco, participando deste culto, né? No sábado nós continuamos com os projetos de evangelismo, né? E você pode participar das escolas bíblicas nas congregações também. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no campo de São Miguel dos Campos, no sábado, nós teremos a nossa Santa Ceia, né? Dia 9, Santa Ceia do Senhor aqui no Templo Sede, uma Santa Ceia aqui geral que nós temos, e estará conosco o missionário Cassimiro. Ele vem nos trazer a palavra de Deus de Campina, e Campina Grande. Vai ser uma bênção de Deus. Ele e sua esposa estão aqui conosco para cooperar no trabalho do Senhor. E no domingo, a partir das 9 da manhã, já teremos o nosso clamor, não é? Clamando por estas situações tão difíceis que nós estamos atravessando, esses dias tão tenebrosos, né? Que precisamos muito de oração. Então vamos estar aqui clamando ao Senhor. Todos os órgãos da igreja estão escalados para estar louvando ao Senhor. Venha estar conosco até às 15 horas, até às 3 horas da tarde, ouvindo louvores, ouvindo mensagens da parte de Deus. Por certo, o Senhor vai nos abençoar maravilhosamente. E à noite, então, teremos o nosso culto missionário mais uma vez, de louvor, de exaltação ao nosso Deus. E você é bem-vindo, está aqui conosco adorando ao Senhor. Vamos de hino, vamos mais uma mensagem, ainda que a figueira não floresça. Vamos juntos para esta mensagem musical e já voltaremos com a mensagem da lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. Glória a Deus, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que essa seja a minha, a sua palavra, decisão, atitude diante das dificuldades. Haja o que houver, todavia eu me alegrarei no Senhor. Bem, agora vamos juntos meditar na lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Estamos falando nesta nova lição, nesse novo trimestre,
sobre ataques à igreja. Semana passada estudamos sobre a sutileza dos ataques de Satanás e não é diferente na lição de número 2. Estamos vindo com mais um ataque, desta feita à sutileza, porque é de uma forma sutil, é de uma forma muito secreta e muito discreta, que a banalização da graça está permeando os arraiais evangélicos. Eu quero lhe convidar para ler o versículo 8 do capítulo 2 da carta aos Efésios, que é o textuário da lição, e diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus. Então, amados, a graça de Deus, ela não é barata. A graça de Deus tem um preço, não é? A graça de Deus requer arrependimento, requer novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, né? Mas vem de Deus. Mas é preciso que aquele que alcança a graça produza boas obras. A graça não salva, mas o salvo pratica boas obras. Glória a Deus. Graça, meus amados, o melhor conceito, a melhor definição para graça é favor imerecido de Deus. Olha, não há pecador, por pior que seja, que ele não possa ser alcançado pela graça divina. Pois onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça de Deus. Está lá em Romanos 5:20. Portanto, a graça é maior que qualquer pecado. Tá certo? Assim como o segundo Adão é maior do que o primeiro, assim como a obra de Cristo é maior do que o pecado de Adão, assim como a obra de Cristo é bem maior que as demais, também a graça é maior do que todo o pecado. Glória a Deus. Amados, a redenção levou o homem não apenas ao seu estado original, mas a horizontes mais sublimes. A redenção de Deus trouxe o homem a um patamar muito elevado, né? Isso é maravilhoso. Não somente restituiu o que ele havia perdido, mas colocou numa posição superior aos anjos, tornando membro da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? A nova vida que recebemos pelo perdão dos pecados faz com que tenhamos comunhão com Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que volta a ter relacionamento com Deus, que somos filhos de Deus, né? Dotados por Deus. O crente é considerado como filho do Pai Celeste, né? João disse: amados, agora somos filhos. Olha que posição privilegiada, né? Somos irmãos de Jesus, somos herdeiros do céu, de igual modo, libertos do medo, né? Disse lá Romanos 8:15, não recebeste espírito de escravidão para estar com medo, com temor, né? Recebemos o Espírito de Deus e aí passamos a desfrutar a segurança e a certeza da vida eterna, que é o maior bem que o homem pode desfrutar. Então, aí nós vemos juntos nesta palavra que fé e graça são os meios pelos quais nós conseguimos chegar a Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então a graça é o presente, a fé é o meio pelo qual alcançamos. São dois fatores imprescindíveis para a salvação do ser humano: fé e graça. Salvação é um dom da graça de Deus, é um presente, né? Mas somente podemos recebê-la em resposta à fé. Então Deus oferece, isso é graça. Mas quando o homem crê, isso é o lado da fé, é o lado humano, né? É válido ressaltar que somos salvos não pela fé, mas pela graça mediante a fé.
A graça é o presente, a fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. A fé não é a causa meritória, mas pela graça, não é? A causa instrumental da justificação, não é? É a graça de Deus. A fé é a mão estendida que recebe o presente da vida eterna. Olha que coisa linda, né? Portanto, a fé e a graça atuam juntamente na obra da salvação. Pela graça sois salvos. Então, é através de um favor imerecido, mas por meio da fé. Então vem aí a parte humana. Você precisa crer para receber este presente maravilhoso. Efésios 2, 8 a 10 pode ser visto como um resumo mais completo do Novo Testamento no processo da nossa salvação, não é? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, tá vendo? Não vem das obras, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, obras não salvam. Há muita gente aí achando que pode ser salvo através das obras, mas obras não salvam. Quem salva é Jesus. Quem salva é a graça de Deus, é o favor de Deus. Isso mediante a fé. E aí vem as boas obras. Eu já disse de início que obras não salvam, mas o salvo pratica boas obras. A maneira como recebemos a dádiva da salvação é mediante a fé. Isso está bem claro, não é? Ter fé nesse caso significa assumir o lugar de pecador culpado, perdido, e receber do Senhor, através da esperança, né, a salvação eterna. Glória a Deus. A verdadeira fé que salva se manifesta quando a pessoa se entrega totalmente a Cristo, crendo que Ele é o Salvador, que Ele é o Libertador, que Ele é quem morreu por nós para nos salvar. Então, nesta fé, nesta confiança, nós alcançamos o perdão e, consequentemente, a nossa salvação. E o apóstolo disse, não vem de vós, não vem de vós. Qualquer ideia de merecimento ou de que o homem pode adquirir a salvação pelas obras é completamente fora da palavra de Deus. Não vem de vós, pecadores. Pecadores nada merecem, a não ser julgamento, não é verdade? Então, é um dom de Deus, isto é um presente da parte de Deus. Né? É um presente, a salvação é um presente pela graça, mediante a fé. Glória a Deus. Esse dom, esse presente é oferecido a todas as pessoas, em todos os lugares. Observe que não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. Se é verdade que o pecado se estendeu a todos os homens, como diz a Bíblia, sejam judeus, sejam gentios, e que por causa dele todos os homens estão destituídos da glória de Deus, todos os homens. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é verdade também que os homens podem agora ser justificados gratuitamente por Deus pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, a graça é a causa meritória da nossa salvação. Sem que o homem mereça coisa alguma, Deus providenciou um meio pelo qual o homem pudesse retornar a conviver com ele. Sem merecimento. Mas Deus providenciou este meio. Ele enviou seu Filho para que morresse em nosso lugar e satisfizesse a justiça divina. E todos quanto creem na obra do Filho de Deus, Deus permite que venha novamente a ter comunhão com Ele, ainda que imerecidamente. É este favor imerecido que consiste na maravilhosa graça de Deus. E aí eu queria lhe chamar para um segundo ponto, que é a graça no contexto atual. A graça não é salvo-conduto para pecar. No tempo da reforma, naqueles dias que aconteceu a reforma, Martinho Lutero, usado por Deus, vocês sabem que havia salvo-conduto para pecar. As pessoas pagavam, compravam o direito de pecar. Interessante isso, mas a graça de Deus não dá esse direito.
não é? Segundo o ensino das Escrituras, a graça jamais pode ser vista como um salvo-conduto para a prática do pecado ou da libertinagem. Jamais. Não é? Diz o apóstolo Paulo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Glória a Deus. Fomos chamados para uma vida nova, para a liberdade e não para a escravidão do pecado. Fomos chamados para ser livres. Todavia, a liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas o poder para viver em novidade de vida, para viver como um liberto, né? Como alguém que foi livre. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas deleite na presença de Deus. A liberdade cristã é a liberdade restrita para nos aproximarmos de Deus como filhos seus. Não uma liberdade irrestrita para chafurdar em nosso egoísmo. Não é isso. Né? A licenciosidade desempregada não é liberdade alguma. É outra forma mais terrível de servidão. Uma escravidão aos desejos da natureza caída. Enfim, a liberdade cristã não é liberdade para pecar, mas liberdade de consciência, liberdade para obedecer. É isso que Cristo nos oferece. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para viver na presença de Deus. Muitos defendem a liberdade do amor livre, né? A prática irrestrita ao aborto, o uso indiscriminado das drogas, o homossexualismo. Porém, isto não é liberdade, amados. É escravidão. Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Essa libertinagem que o mundo oferece não traz felicidade, traz escravidão. Na época de Paulo, os inimigos da graça apresentavam um argumento supostamente irrefutável. Eles diziam assim, se a graça é superabundante, onde o pecado é abundante, se a multiplicação das transgressões serve para demonstrar o esplendor da graça, então não deveríamos pecar mais para que Deus seja ainda mais glorificado na magnificência da sua graça? Olha que argumento terrível eles encontraram. Se a graça superabunda o pecado, então devemos pecar mais para que mais graça se manifeste. Esse argumento é antibíblico. Essa pergunta retratava tanto a distorção, não é, antinomiana, como a objeção dos legalistas, a doutrina da justificação pela graça, por meio da fé, independente das obras. No início da igreja haviam os antinomianos, né, aqueles que viviam sem lei, né, aqueles que não queriam obedecer às regras da palavra de Deus. Então, por isso eles defendiam esse princípio, né, de que a graça dava direito de pecar mais para que mais de Deus se manifestasse. A inferência aqui licenciosa é imediata e energicamente rejeitada pelo apóstolo Paulo. Né? Paulo disse, olha, de modo nenhum, não é isso a graça. Não é isso a graça. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se quando o homem está em Cristo, ele morre para o pecado. De acordo com esta resposta de Paulo, não podemos continuar a pecar porque morremos para o pecado. Trata-se de um fato aqui acerca da nossa condição. Quando Jesus morreu para o pecado, ele o fez como nosso representante legal, né? Ele morreu não apenas como nosso substituto, ou seja, por nós, em nosso lugar, mas também como nosso representante, ou seja, como se nós estivéssemos ali. Assim como o cordeiro foi imolado no lugar de Isaac. Isaac estava no altar, foi solto e colocado o cordeiro em seu lugar. Jesus foi o cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Aleluia! Assim, quando Jesus morreu, nós também morremos. Jesus morreu para o problema do pecado e resolveu de uma vez por todas. Para Deus, todos os que estão em Cristo também morreram para o pecado. Isto não quer dizer que o cristão é impecável. Não existe isso. Antes, ele é identificado com Cristo em sua morte. E tudo o que a morte de Cristo significa para nós é perdão, é salvação, é libertação. Tome posse do poder da morte de Jesus.
creia no sacrifício vicário de Cristo, isto é, o sacrifício de Cristo em seu, em meu, em nosso lugar, para alcançar esta salvação gloriosa que é dada pela graça. E aí vem agora um terceiro ponto que eu gostaria de falar para vocês: o escândalo da graça, a banalização da graça, que é algo que nos dias atuais está muito acontecendo. A graça tem se tornado um escândalo para aqueles que não se convertem à verdade de Cristo, que não nasceram de novo, que querem, como os antinomianos dos dias de Paulo, se esconder nesta graça para viver da maneira que bem lhes parece. Exatamente pelo fato de a graça de Deus ser um presente da parte de Deus, então alguém quer se esconder nesta graça, e aí vem o escândalo da graça, que existe tanta dificuldade em compreendê-la de forma plena. Muitas pessoas, muitos não compreendem o que é graça. Certamente uma das formas de compreender a graça é perceber o conceito da graça, presente de Deus, presente de Deus. O Senhor, Ele dá presente, não há méritos em nós, não há mérito. Ninguém é salvo por méritos pessoais, por tempo de fé, por tempo de igreja, por placa de denominação. Ninguém é salvo por isto. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Por isso disse o certo homem de Deus: ao chegarmos no céu, vamos ter surpresa. Há pessoas que nós pensamos que não ia estar lá e vamos encontrar lá. Há outros que nós pensamos que vamos encontrar lá e não vamos encontrar. Mas disse esse mesmo homem de Deus: mas a terceira grande surpresa é quando eu me encontrar lá no céu. Aleluia! Isso é graça. Isso é através da graça do Senhor nosso Deus. Glória seja dada o nome do Senhor. Seria a graça injusta? Seria a graça de Deus injusta? Não, a justiça divina, se comparada com a humana, é imensamente perdoadora. A graça de Deus é perdoadora. Por isso a graça torna-se injusta sob a ótica humana, pois é imerecida e incoerente para muitos. Há pessoas que não entendem essa questão da graça. E como pode o pecador se arrepender dos seus pecados e dizer que está salvo? Isso é graça, meu querido. É favor imerecido. Nós não merecemos. Mas é Deus quem quer nos dar esse presente maravilhoso. Por esse motivo, Paulo classificou esta graça como escândalo para os judeus. Escândalo para os judeus. 1 Coríntios 1:23 diz que é escândalo para os judeus. Eles ficam sem crer nesta graça maravilhosa. Só quem Deus revela mesmo. Tem que haver uma revelação aí da graça de Deus. E outros, por não entender e não compreender, aí banalizam a graça. Paulo disse: de modo nenhum. A graça não nos foi dada para vivermos no pecado. Pelo contrário, a graça liberta. Vou repetir: a graça liberta. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Paulo pregava a mensagem da cruz, anunciando que uma pessoa é justificada e aceita por Deus somente pela cruz de Cristo. Essa era a mensagem de Paulo. O homem só é salvo se ele crê no sacrifício de Jesus. Isso mostra claramente que não é méritos humanos, é a graça de Deus. As pessoas detestavam e ainda hoje detestam ouvir que só podem ser salvos ao pé da cruz. E às vezes opõem-se à pregação do Evangelho. Mas graça é Jesus. Graça é sacrifício vicário. À época de Paulo, os falsos ensinadores ficavam ofendidos com essa mensagem da cruz de Cristo. Ficavam ofendidos. Eles sustentavam que a morte de Cristo não era suficiente para tornar uma pessoa aceitável a Deus. Diziam que a cruz não era o bastante. Era preciso algo mais. E aí o argumento de Paulo, porém, é que a salvação pelas obras da lei, ela é falsa.
A lei apenas nos leva a Cristo. A lei apenas nos conduz a Cristo. Mas quem salva é Jesus. Aleluia. A salvação não é resultado do que fazemos para Deus, mas do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Logo, pelas obras é impossível o pecador se salvar. Ele depende única e exclusivamente da maravilhosa graça de Deus para encontrar descanso para a sua alma. A divina graça realmente, para essa geração que banaliza a graça, que não compreende o que é a graça, que quer se ufanar da graça para viver ao seu bel prazer, essa graça se torna incompreensível. Na época de Paulo não era diferente. Muitos também não compreendiam seus ensinos sobre a graça. Por isso, ao longo da história da igreja, dois extremos estiveram presentes acerca da compreensão da graça. Primeiro, liberdade total para pecar. Isso é banalização. Durante a história da igreja, houve esses dois extremos. Aqueles que acham que a graça é liberdade total para pecar. Olha, é bom saber que a liberdade do cristão está em Cristo. Nossa liberdade está em Cristo. Isso exclui qualquer ideia de alguma maneira que possa significar liberdade para viver no pecado. Graça nos leva a Deus. Não devemos nunca transformar a liberdade numa base de operações para a natureza carnal. Liberdade, a liberdade proporcionada por Cristo, não é uma liberdade para o crente fazer o que quer, mas para fazer o que deve. Não é para fazer o que quer, é para fazer o que deve fazer. E libertados do pecado, disse Paulo, fostes feitos servo da justiça. Libertados do pecado. Você era escravo do pecado, mas agora você é servo de Cristo. Então, graça é isso. Cristo te liberta do fardo e te dá um jugo. Te dá um jugo do compromisso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, graça é isso. É o pecador chegar com um fardo pesado, jogar aos pés de Cristo, ser liberto daquele fardo, daquele peso, daquela opressão e receber o jugo do compromisso da cruz de servir a Cristo. Isto é algo maravilhoso, isto é algo que somente o Espírito Santo pode revelar. Olha, amados, Paulo disse, quando eres servos do pecado, estavais fora da justiça. E que fruto tinhas das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a graça nos livra desse salário maldito do pecado. Ao invés de recebermos esse salário, o salário do pecado é a morte, morte eterna. Nós recebemos a vida eterna. Graça é isso. Você estava sentenciado à morte eterna, viver eternamente separado de Deus, e agora recebe esse presente, esta graça, e tem direito à vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Mas, além de alguém achar que a graça é motivo para pecar, existe um outro extremo, a impossibilidade de receber esse tão valioso presente. É um outro extremo. Uns acham que recebe a graça facilmente para fazer o que quer. Outros acham impossível receber a graça
este presente tão valioso. A graça, amados, já disse e repito, é um favor imerecido. Ninguém merece a graça de Deus, realmente. Isso chega a ser um escândalo para os que não creem. Muitos entendem que para ser salvo é preciso dar algo em troca. Não é? Mas não é o que fazemos para Deus que nos garante o céu. Não é o que fazemos. Sim, o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. É o que Deus fez por nós. Glória a Deus. O céu não é um prêmio que merecemos. Quem merecia o céu? Mas o céu é um presente que dele recebemos. Nós não merecemos, mas dele recebemos. Eu li num folheto da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, já faz bastante tempo, uma história simples de uma criança, mas nunca esqueci aquela história. Era uma época de Natal, a professora começou a sentir falta de um aluno, Joãozinho, procurou dos seus companheiros porque ele não estava vindo à escola dominical, e aí disseram para ela, o Joãozinho não está vindo porque ele não tem sapato, ele não tem calçado, família pobre, e a professora logo providenciou um sapato e resolveu ir levar na casa do Joãozinho. O Joãozinho, um garoto treloso, brincalhão, estava lá no alpendre da sua casa atirando pedras com a sua peteca, seu estilingue, que cada lugar chama de uma forma. E lá vem a professora com o presente, toda feliz para dar ao Joãozinho, para ele ir no domingo para a escola dominical. E conta-se aquela história que quando a professora vem se aproximando, não sabemos se de maneira proposital ou não, mas o Joãozinho acertou uma pedra na testa da professora. E a professora, quando viu o sangue, não teve como prosseguir, já estava próximo da casa dele, não sabia nem que era ele que tinha atirado aquela pedra, mas foi ferida, e aí ela ia com alguém, e aí ela disse, olha, já que estamos perto, leve o presente, dê ao Joãozinho, diga para ele que é para ele ir para a escola. E os coleguinhas do João que estavam com ele, que viram que foi ele que atirou, começaram a dizer que era ele o feitor do ocorrido. E a professora foi levada para a farmácia, para o hospital, para cuidar dos ferimentos. Aquela outra irmã, aquela outra professora, foi levar o presente à casa do Joãozinho e relataram para o pai do Joãozinho o que tinha acontecido. E o pai do Joãozinho relutava para não receber o presente e dizia, não, ele não merece, ele não merece, ele não merece. E aquela irmã professora disse, olha, mas a professora dele mandou, então vai ficar, não, mas ele não merece, ele não merece. E aí até que resolveram, depois de um dia ou dois, não sei, ir à casa da professora com o Joãozinho para ele pedir perdão pelo ocorrido e levaram o presente como uma devolução, que ele não merecia ficar com aquele presente. E aí, ao chegarem na casa da professora, ela já estava com o curativo, por certo, no lugar, o pai relutando, dizendo, eu vim trazer o presente, vim com o Joãozinho para lhe pedir perdão e tal. Ele estava com os companheiros e aquela luta toda que pai sempre enfrenta. E a tia olhando para o Joãozinho com os olhos cheios de lágrimas, olhava para a professora, olhava para o sapato, ele não tinha sapato. Imagine uma criança sem sapato e ganha um presente de um sapato novo, aí chorava, né, os olhos cheios de lágrimas, marejando, olhava para a professora. E aí a professora, vendo aquela cena, olhou para o pai do Joãozinho e disse assim, ele não merece, o senhor está dizendo que ele não merece. Não, ele não merece. E aí ela fez uma segunda pergunta, disse, mas ele carece? Aí ele disse, carecer ele carece, mas ele não merece. E aí aquela irmã disse, o presente é dele e eu vou dar não porque ele merece, mas eu vou dar porque ele carece. Graça de Deus, amados, é isso aí. Não é porque nós merecemos.
que foi que fizemos com Jesus? Que foi que o mundo fez com Jesus quando ele veio a esse mundo? Nós o ferimos. O homem o feriu. O homem o matou. O homem merecia esse presente. Quem de nós, seres humanos, merecíamos a salvação? Mas Deus disse, vocês não merecem, mas vocês carecem. Recebam pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. Vocês que não são crentes, esse programa é muito ouvido por pessoas não evangélicas. Receba esta palavra de Deus no seu coração. Receba fé nesta noite para crer que Jesus pode te perdoar, que Jesus pode te salvar. Pela graça, por este favor imerecido, somos salvos. Por meio da fé, mediante a fé. Receba fé, creia no sacrifício de Jesus, creia no amor de Deus e receba esta grandiosa salvação. E aí, passe a praticar boas obras. Obras não salvam, mas Jesus salva. A fé salva e o salvo pratica boas obras. Ouçamos o próximo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Assim cantando, não imagina o que passei. Quem me vê sorrindo agora, não sabe o quanto eu chorei. Pelo vale da sombra da morte, tão aflito eu caminhei. E os poucos amigos que eu tinha, não mais encontrei. Eu soube que falaram que eu não era mais um adorador. Calúnias inventaram, misericórdia, Senhor. Mas em silêncio Deus me viu e logo me levantou. Com um antes e um depois, minha história assinou. A prova eu venci, lutei e venci. O inimigo pelejou, contra mim ele tentou, mas com Deus eu consegui. A prova eu venci, lutei e venci. Aquele que me humilhou, mal de mim até falou, sabe agora que eu venci. Não precisei usar as armas da mentira e da maldade pra obter minha vitória, pra encontrar felicidade. O que estava em mim era maior do que o mundo e ainda é. Glória a Deus, eu canto e em Jesus estou de pé. A prova eu venci, lutei e
Glória a Deus! Estamos chegando ao final de mais um programa. Saudações à irmã Joelma Silva, à sua família, seu esposo, Elivânia Lessa conosco, Vanderlúcia Mendonça também acompanha o programa, presbítero Aguinaldo Almena, presbítero Jailton, muito bem, acompanhando o programa, presbítero William Ricardo, Deus abençoe, o presbítero Airon Silva também acompanhando o programa, Deus abençoe, a Josileide Oliveira, Geisa Moura, irmã Miriam Brandão, minha esposa, compartilhando este programa com muitos que estão a nos ouvir. E você que está ouvindo e assistindo este programa, se ainda não entregou sua vida a Jesus, não alcançou ainda essa salvação gloriosa, faça isso hoje. Tome uma decisão pela graça. Receba esta graça, este presente de Deus, por meio da fé. Creia que Jesus quer te salvar também nesta noite. Saiba que isso não vem de nós, Nós não temos nenhum mérito nisto. Não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Então receba esse presente maravilhoso, a salvação que Jesus veio nos outorgar. E a todos os irmãos que estão conosco, Deus abençoe. Vamos estar orando juntos numa corrente de oração para abençoar tantas vidas que ouvem este programa neste horário e recebem esta palavra de Deus. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento de meditação na tua palavra. Meu querido Salvador, em um tempo em que muitos banalizam a graça, não compreendem a graça, outros acham impossível receber a salvação pela graça. Então revela esta graça, mostra essa graça, faz que cada um possa entender, Senhor, que é um presente da tua parte e que não venhamos a rejeitar esta graça, mas que venhamos a aceitar, Senhor, para desfrutar desta salvação tão poderosa, esta salvação tão gloriosa. Meu amado Senhor, abençoa toda a tua igreja espalhada na face da terra. Aqueles que ligaram o seu receptor para ouvir este programa, esta palavra, abençoe ricamente esta família. Que a tua bênção, a tua paz e a tua salvação se revele para esta família, aqueles que ainda não são salvos. Salva os filhos de crentes que ainda não são crentes. Salva esposos, esposas. Meu Deus, a tua graça, eu te peço, Senhor amado, ajuda em tudo. Nós pedimos uma noite de paz, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, nos fazendo repousar na tua graça, na tua paz e na tua grandiosa salvação. Assim, aceita o nosso louvor, é o que pedimos e já te agradecemos. Amém, amém, Jesus. Bem, querido, foi bom estar com você esses momentos. Deus te abençoe, Deus te ajude. Vá à escola bíblica, Vem amanhã para o culto de doutrina. Você que está em outras cidades, através desse mesmo portal, a partir das 19h30, esteja com o seu receptor ligado, tá certo? Para ouvir mais uma palavra. No sábado, culto de Santa Ceia, com a presença do missionário Cassimiro, vindo de Campina Grande, ministrando a palavra de Deus, e por certo Deus vai nos abençoar ricamente. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.